Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Sindicato em Ação aqui na TV do Sindifisco RS. Aqui nós conversamos semanalmente com autoridades sobre a economia brasileira, os rumos do país e também do Estado. Hoje, para nossa alegria e muita honra, temos o secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Leonardo Busato, que vai conversar conosco sobre as finanças do Estado. Como vai, secretário? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Prazer falar com aqui nossos colegas do Sindifisco e todo o estado aí que nos acompanha. Muito obrigado, secretário, por estar aqui. Secretário, este foi um ano que está se concluindo, um ano de muita dificuldade para os estados, um ano eleitoral, um ano onde houve decisões que atingiram o ICMS dos combustíveis, energia elétrica, telecomunicações. Gostaria de saber do senhor como é que o Rio Grande do Sul termina esse ano, já que estamos em novembro, chegando próximo ao final deste governo. É verdade, lá que assim, os estados brasileiros, o Rio Grande do Sul não é diferente, eles acabaram sofrendo recentemente, né, grandes impactos de decisões tomadas em Brasília que afetam diretamente a nossa vida, como gaúchos, como cidadãos, como servidores públicos. Felizmente, o governo já vinha com um processo de recuperação das suas finanças, né? Seja fazendo reformas importantes, seja melhorando a arrecadação de impostos, com eficiência tributária, com simplificação, seja também fazendo por um processo de privatizações que também permitiu ter um fôlego nesse momento que impactou, né, diretamente a questão do ICMS. Ou seja, o Estado do Rio Grande do Sul conseguiu ter um processo de reestruturação das suas finanças que permite terminar o ano de 2022 com suas contas em dia, inclusive, né, pela primeira vez pagando o 13º dos servidores, né, uma das ações que refletem a melhoria na situação financeira do Estado. Esse 13º pago já 50% ao final de outubro e o restante será pago ao final de novembro, bem como ampliando investimentos, ampliando a prestação de serviços em diversas áreas. É claro que isso só foi possível no ano de 2022 pelo processo, né, que foi feito, que até o meio desse ano estava de uma maneira muito organizada e planejada, né, que permitiu ter essa poupança, essa gordura, e o Estado pode ter essa resiliência de aguentar uma queda no ICMS, que é o principal imposto do Estado do Rio Grande do Sul, é a principal arrecadação, né? Quase 80% da receita líquida do Estado decorre do ICMS, né? Porque foram quase 2 bilhões, né? A perspectiva é que seja até mais de 2 bilhões de reais de perda de arrecadação até o final do ano. Eu diria que assim, o Estado, né, termina um ciclo de gestão de 4 anos muito bem, né? Com grandes ações realizadas, com uma situação financeira estável. Eu diria, nós saímos da UTI das finanças para hoje ser um paciente, né, o Estado ser um paciente que está sob cuidados, mas está estável. Porém, né, como infelizmente acontece muito no Brasil, a gente nunca consegue ter tranquilidade, porque o ano de 2023 teremos uma série de desafios para serem enfrentados, especialmente porque, né, como é de conhecimento de todos, essa queda abrupta, né, feita de cima para baixo do ICMS, vai necessitar uma rediscussão e uma discussão não só em âmbito estadual, mas em termos nacionais, para poder recompor, ou pelo menos minimizar o impacto dessa alteração nas alíquotas e na base de cálculo do ICMS. Exatamente, secretário. O senhor já tocou no assunto do ano que vem, 2023, com o novo governo que assume, que é o próprio governador Eduardo Leite, que havia já governado durante todos esses 3 anos e meio. Como é que o senhor acha que o Estado enfrentará os próximos 4 anos? As finanças estão equilibradas? Há muitas novas ações a serem feitas neste novo período? Eu acho assim, o principal, né, a reestruturação do Estado, ela foi feita. Eu diria que nós tínhamos uma situação de relativa tranquilidade para passar os próximos 4 anos, numa situação pré-redução das alíquotas e da base de cálculo do ICMS. Infelizmente, né, como todos sabem, essa redução foi muito abrupta,
vai impactar e vai fazer com que nós tenhamos que, necessariamente, ajustar algumas questões que se esperava, especialmente no âmbito da despesa, né? Nós vamos ter que reduzir algumas despesas que a gente não esperava, mas a gente tem, pelo menos, assim, a tranquilidade que aquela despesa básica, essencial, né? A manutenção da estrutura do Estado do Rio Grande do Sul, na sua prestação de serviços, no pagamento dos seus servidores, a gente consegue ter a perspectiva de manter isso de maneira estável, ou seja, a gente consegue enxergar uma manutenção da estrutura sem atraso de salário, sem atraso de fornecedores, né, o que é positivo mesmo com essa queda gigantesca do ICMS, porém, especialmente a ampliação na prestação de serviços e novos investimentos, esses sim serão afetados. O que tem se trabalhado aqui, né, que é uma questão, já foi dita pelo próprio governador recém-eleito, né, Eduardo Leite, o próprio governador atual, Ranolfo Vieira Júnior, na verdade, todos os governadores atuais e futuros do Estado têm colocado que a redução do ICMS tem que ser, sim, compensada, né? Existe uma previsão legal de compensar uma parte da arrecadação, da queda da arrecadação do ano de 2022 a partir de 2023. Essa compensação se daria através do abatimento de pagamento de dívida, né? Porém, é importante até mencionar que o Estado do Rio Grande do Sul representa, num ambiente de conciliação que está correndo neste momento, nesse período, no STF, então o Rio Grande do Sul representa a região sul, são 6 secretários de Fazenda e 5 procuradores estaduais, numa conciliação com o governo federal mediada pelo STF, buscando tanto alguns ajustes, né, que a gente entende na lei que é inconstitucional, ou seja, algumas mudanças na legislação que diminuam o impacto nas finanças, não só gaúchas, como do país inteiro, mas também a compensação, né, porque é uma previsão legal, mas que não está regulamentada, ou pelo menos está regulamentada de uma maneira que os estados não concordam. O que significa isso na prática? Nós, pelo menos, poderemos compensar, caso, né, ela se mantenha como está, não haja nenhuma uma modificação, toda a queda de ICMS que ocorrer no ano de 2022 em relação a 2021 poderá ser compensada pelo pagamento da dívida. Ou seja, a gente vai pelo menos minimizar ou mitigar um pouco o impacto nas finanças, permitindo também passar por um período de 2023 e demais anos de maneira mais tranquila. O que acontece, né? Qual é a discussão que hoje está se travando? Uma série de pontos da lei que ainda tem que ser esclarecidos. Por exemplo, essa queda de arrecadação, ela é nominal, ou seja, eu comparo 2022 com 2021, é corrigido pela inflação, no entender dos estados, deveria ser corrigido. Outro ponto importante, essa compensação se dará através da dívida. Nós entendemos, e a maior parte dos estados entende, que não é o melhor mecanismo. Eu não devo compensar uma queda de receita com uma redução de despesa de natureza tão diversa. O que os estados têm pleiteado, por exemplo, é que essa recomposição seja através de repasse do governo federal, ou seja, em dinheiro. Ou seja, tem uma série de discussões que ainda, né, estão ocorrendo. Esse prazo de conciliação vai até o final do mês de novembro, e somente após isso, né, nós teremos uma situação um pouco mais clara das questões envolvendo essa compensação. É claro, né, vai ser necessário uma adaptação, um ajuste? Sim. É difícil imaginar que os governantes, né, os estaduais, os governadores, voltarão atrás e aumentarão as alíquotas ou terão uma retomada, mesmo que a lei seja declarada inconstitucional, por exemplo. É difícil pelo apelo popular, pela dificuldade, né, legislativa que se teria em elevação de alíquotas, por exemplo. Mas é um cenário ainda muito incerto. Nós temos até um novo governo federal que irá iniciar em janeiro de 23, e talvez teremos oportunidade de construir uma solução muito mais estrutural, que aí sim é voltando a uma velha defesa, não só dos colegas aqui do Sindifisco, mas de vários especialistas e do próprio governo do Estado do Rio Grande do Sul, que é a questão da reforma tributária. Sim, o noticiário de hoje dá conta de que, durante a reunião que houve nesta quinta-feira, lá no Supremo, os representantes, secretários de Fazenda e representantes
solicitaram ao ministro Gilmar Mendes que prorrogue o prazo que estava estabelecido para uma decisão no dia 4 e que os membros do novo governo comecem a participar também e a opinar. Corresponde à verdade essa situação? Exato, exatamente. Essa reunião ocorreu, né? O CIO participando aqui, representando o Rio Grande do Sul e a região sul. Então, como o prazo inicialmente era até o dia 4 de novembro, tivemos aí a mudança, né? A eleição do novo governo federal. A gente entendeu, né? Primeiro, que era necessário mais prazo para chegar numa conciliação, num acordo com o governo federal, que foi concedido. Então, esse prazo foi estendido até o final do mês de novembro. E também, né, até foi um próprio pleito do governo federal, entendendo que tem um novo governo eleito que possa se incluir representantes da transição. Por quê? Porque o grande impacto que vai acontecer, né, eventualmente nas finanças da União, ela é para 2023. Então, nada mais justo e correto do que incluir membros, né, do novo governo eleito, da transição, nessa mesa de conciliação. Agora, o que isso vai acontecer se nós vamos conseguir chegar num acordo, nesse acordo para quem está nos ouvindo entender, o acordo no STF vai gerar um projeto de lei a ser enviado para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, para ser votado e modificado a lei que está lá. Eu sou otimista, eu acredito que é possível sim chegar num acordo, mas, eventualmente, não se chegando num acordo, o ministro Gilmar Mendes, que é o relator das ações que o Estado do Rio Grande do Sul é signatário, vai ter que tomar uma decisão, né? E essa decisão aí nós não temos, digamos assim, perspectiva, sabemos que a incerteza do que vai acontecer, mas o próprio ministro tem colocado que o objetivo, sim, é chegar num acordo. Então, enfim, temos mais algumas semanas aí de debate, os estados propuseram um formato aí que acho que atende ao interesse dos estados, que talvez possa ser interessante para a União, ou seja, um acordo, né, concreto, escrito, e nós teremos mais algumas reuniões, uma devolutiva aí nos próximos dias por parte da União. Se conseguirmos chegar a um acordo, aí sim vamos ter uma perspectiva do que a gente vai poder compensar, ou quais são os itens que serão retornados à legislação do ICMS, mas, como eu falei, ainda é algo que nós vamos ter que aguardar as próximas semanas. Secretário, o regime de recuperação fiscal que se inicia agora no final do ano e no início do próximo ano, ele terá muita influência sobre a situação econômica e de arrecadação do Rio Grande do Sul, ou os dados que nós temos hoje indicam que ele já está precificado, vamos chamar assim? Acho que o regime é importante reforçar, né? Ele é, na verdade, um conjunto de regras que o Estado tem que obedecer, e essas regras não são rígidas, elas são negociáveis, mas ela tem um conjunto de regras que visam que o Estado, pelos próximos 10 anos, na verdade agora 9 anos, né, estava quase terminando o primeiro ano, ele tem que controlar as suas despesas para que elas caibam dentro das suas receitas. Então, isso já está planejado, planificado, a gente já tem a perspectiva do que tipo de despesas a gente pode aumentar, como que isso vai ocorrer, quais são, eventualmente, as questões que impactam na receita que nós podemos ajustar. Agora, é fato que esse regime, né, foi assinado numa perspectiva que a própria redução das alíquotas ICMS modificaram completamente. Por quê? Porque nós tínhamos que, por exemplo, obter um superávit, determinado superávit ao longo dos próximos anos, que obviamente não será possível, porque nós tivemos quase 5 bilhões de reais de arrecadação anualmente retiradas dos cofres do Estado do Rio Grande do Sul. Isso fatalmente vai necessitar, isso já é dito inclusive pelo próprio governo federal, na audiência que nós tivemos na STF, que terão que ser todas as metas revistas. E nesse momento, se permitirá, por exemplo, fazer uma nova discussão do que eventualmente o Estado do Rio Grande do Sul pode fazer, de programas, de novas despesas, novos programas, novas políticas. Então, acho que também vai suscitar uma rediscussão aqui no âmbito do regime de recuperação fiscal, que nós entendemos, né, obviamente a gente defende, porque foi colocado nesse governo, é um processo de transição de 10 anos que vai permitir, ao final desse período aí de 9 anos agora, voltar a pagar a dívida
em dia, né? Que nós estamos agora com um processo de escalonamento dessa dívida, mas também permitir que o Estado do Rio Grande do Sul volte a ter uma situação financeira sustentável. Acho que esse é o grande desafio, é que nós tenhamos uma sustentabilidade das finanças e que nunca mais possamos passar pelo que nós tivemos recentemente, com atraso de salários, atraso de fornecedores, falta de prestação de serviços, enfim, um cenário muito caótico, muito ruim, quase 5 anos de atraso de salários, que a gente não gostaria que nunca mais voltasse, porque realmente é a pior situação possível para um Estado, para os seus servidores, para a sua população. Então, a gente imagina que, obedecendo às regras, as diretrizes desse regime, nós consigamos ter um período aí, uma próxima década, pelo menos, com a tranquilidade de poder pagar os salários em dia e também aumentar de maneira responsável a despesa pública. Essa informação que o senhor nos trouxe agora, de que o próprio governo federal admite que haverá espaço para renegociação do regime de recuperação fiscal, ela é absolutamente nova. Ela surgiu nos últimos dias junto ao STF. Exatamente, né? O que a gente tem colocado? A gente vinha conversando com o governo federal, por quê? Foi acordado, né, uma série de metas a serem cumpridas com um cenário. E aí a União entende, né, isso é fato, né, o Ministério da Economia, a Secretaria do Tesouro Nacional, que eu não posso, é impossível o cumprimento dessas metas num novo cenário. Isso não é só para o Rio Grande do Sul, são os outros estados, né, Rio de Janeiro, Goiás e também Minas Gerais, que está ingressando no regime, terão que ser revistas. Então, assim, esse é um pouco isso foi uma confirmação que tivemos ontem, né, na conversa que tivemos aí com o governo federal, que terão que ser revistas as metas, e aí teremos a oportunidade de também revisar alguns pontos que eventualmente possam ser aprimorados no regime. Então, é algo novo, certamente isso vai ser feito com calma, né, reforçando, né, lembrando, temos um novo governo federal eleito, teremos novos colegas, novos representantes a serem certamente colocados para fazer o diálogo, e eu imagino que isso ocorra ao longo do ano de 2023. Secretário, para encerrarmos, o Rio Grande do Sul, através dos auditores fiscais da Receita Estadual, tem gerado uma série de inovações, como a nota fiscal eletrônica, o Devolve ICMS, que tem ampla repercussão no país. Inclusive a nota fiscal é utilizada por todos os estados e municípios, grandes municípios, né? O que falta ainda nos próximos anos, próxima administração, implementar de uma agenda que o grupo de auditores já tem há muitos anos e vem desenvolvendo esses conteúdos e esses conhecimentos? Acho que é importante reforçar, né? O corpo técnico da Secretaria da Fazenda, os auditores fiscais da Receita Estadual, eles são reconhecidos nacionalmente pela sua qualidade, pelo seu profissionalismo, pela sua eficiência e pela capacidade de inovar. Acho que esse é um ponto fundamental. A nota fiscal eletrônica, o Devolve ICMS e todos os outros temas técnicos que são debatidos no âmbito dos estados, seja no Conselho de Secretários de Fazenda, no próprio CONFAS, o Rio Grande do Sul sempre é chamado para opinar pela qualificação do seu corpo técnico. As inovações que foram trazidas aqui, né, nos últimos anos foram muito grandes, mas nós ainda temos espaço, né, existe até um programa institucional da Receita Estadual, Receita 2030, espaço para continuar inovando. Acho que um ponto fundamental aqui é a transparência e a abertura ainda mais ao diálogo com os contribuintes, né? Uma inteligência na fiscalização, na auditoria. Acho que isso a gente tem visto claramente um processo de melhoria recente, e eu acho que vai ser o próximo ciclo aí de 4 anos. A grande chave vai ser a tecnologia, né? Um conjunto significativo de investimentos em tecnologia, sistemas, em processos está sendo feito recentemente, que vão revolucionar a forma de arrecadar, de fiscalizar, de auditar o ICMS e os tributos estaduais. Mas acho que o grande desafio e a contribuição também que o Estado pode ter, né, com seus colegas, auditores fiscais, as suas entidades representativas, é sim na reforma tributária, né? Nós precisamos urgentemente fazer uma reforma tributária que simplifique os impostos, que termine com essa guerra fiscal que só prejudica os estados, né? Acaba prejudicando, no fim, a toda a população. E hoje eu acho que temos espaço para isso. Depois de uma longa discussão
em todos os estados. Eu vejo uma abertura do governo federal para essa discussão. Eu acredito que o ano de 2023, se tudo der certo, será o ano da reforma tributária, em que nós teremos uma nova forma de cobrança de imposto mais justa, mais transparente e mais clara para todos os brasileiros e para os gaúchos. Então, talvez seja uma grande oportunidade para os colegas auditores fiscais, para a gente poder ter protagonismo nessa discussão nacional, que, se tudo der certo, vai acontecer agora em 2023. Ok, secretário. Queremos agradecer ao secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Leonardo Busato, que tem uma longa carreira e uma longa experiência no comando das atividades tributárias no Rio Grande do Sul, já ocupou cargos na Secretaria do Planejamento, já foi secretário da Fazenda do município de Porto Alegre e agora é secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, secretário. Um grande abraço e um bom fim de semana para o senhor. Obrigado, é um prazer aqui estar sempre participando, dialogando e aberto aqui a sempre falar com os colegas e todo o Estado do Rio Grande do Sul. Grande abraço. Este foi o Sindicato em Ação, que ouviu o secretário Leonardo Busato hoje. Semana que vem nós voltamos com mais um tema tributário, mais um tema de economia, mais um tema sobre o futuro do Estado e do país. Muito obrigado e até a semana que vem.